Graças a Paz, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a esse espaço de reflexão. Desejo que nesta manhã você possa estar meditando na palavra do Senhor e que ela encontre lugar seguro em seu coração. Quero refletir com vocês acerca da passagem bíblica que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 29, que é a parábola da semente. Uma parábola que não está nos outros evangelhos, mas aqui o evangelista Marcos ele registra essa parábola e começa, claro, colocando com a comparação com o reino de Deus, falando sobre o evangelho, que o evangelho é semelhante ao homem que lança sua semente e não importa se ele está acordado ou se ele está dormindo. Deus dará o crescimento dessa sua semente. Essa semente vai germinar. É claro que há uma clara referência ao Evangelho, que nós somos responsáveis por propagar a mensagem, por lançar a semente, mas o crescimento dos corações, isso é obra do Senhor. Mas eu gostaria também de fazer uma aplicação muito prática sobre essa passagem, que diz respeito às nossas vidas, que vivemos nesse Evangelho, que vivemos na dependência do Senhor. Antes, vamos fazer a leitura do texto. Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio de espiga. Logo o grão fica maduro, o homem passa-lhe a foice, porque chegou a colheita. Que Deus faça viva a sua palavra em nossos corações. Como eu disse a vocês, nessa palavra ela fala sobre essa parábola, né, ela fala sobre faz uma comparação, na verdade, com o reino de Deus, sobre o evangelho do reino de Deus, que é justamente esse evangelho que nós devemos lançar a semente, Deus dará o crescimento nos corações e chegará um tempo em que nós devemos nos preparar para a colheita. Será um tempo em que as nossas obras elas serão julgadas. É interessante aqui os detalhes que são utilizados para a construção dessa verdade. Quando a gente percebe o que Deus está fazendo, é mais fácil da gente confiar. Mas veja que aqui o agricultor, quando ele lança mão, quando Jesus ele lança a mão dessa imagem do agricultor e da semente, ele diz: olha, não importa se o agricultor está acordado ou se o agricultor está dormindo. Deus é quem vai dar o crescimento dessa semente. Hoje nós temos aquelas câmeras de alta definição que, claro, né, naqueles documentários que a gente geralmente vê, coloca uma sementezinha, ela começa a brotar e ali cresce e faz todo o processo. Né? Em poucos segundos a gente vê da semente, a germinação até estar o vegetal, né, totalmente pronto. Né? Hoje a gente tem essa tecnologia. Mas como é que se dá esse crescimento? Desde tempos antigos, se atribuir ao Senhor esse crescimento. Isso nos faz entender o quê? Que Deus muitas vezes ele age no oculto. Tem coisas que são feitas à nossa vista, sim, mas há coisas que são realizadas no oculto. Lá em Isaías, capítulo 45, versículo 15, diz que Deus é um Deus que se esconde. Mas o que é esse se esconder? Outras versões vão dizer assim: Deus age de maneiras misteriosas. Deus age de maneiras ocultas, né? Então, o que isso reflete? Que algumas coisas vão estar diante dos nossos olhos, mas aquilo que não vemos, mesmo quando nós estamos dormindo, que é aqui a referência do agricultor, Deus ele continua trabalhando em nosso favor. E aí, meus queridos, tem uma outra passagem bíblica, que é lá do Salmo 37, versículo 5, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aqui, meus queridos, desses textos, né, nós podemos tirar algumas lições. A primeira delas é saber esperar. Somos ansiosos. Às vezes tem pessoas que são tão ansiosas que elas colocam lá um alimento para aquecer no micro-ondas e ficam ali esperando, né? Segundo a segundo, a hora de dar o apito para você poder abrir e tirar ali a sua refeição. Em alguns casos, né, nós somos tão envolvidos, né, por querer respostas imediatas, que nem damos o tempo necessário de haver as transformações nos corações. Às vezes, meus queridos, nós oramos para que Deus ele trabalhe na vida de um filho, trabalhe na vida de um parente, de um cônjuge, e nós não damos o tempo devido para as transformações, para a renovação do caráter.
A segunda lição que nós podemos tirar desse texto bíblico diz respeito à confiança. Muitas vezes nós queremos confiar, como eu disse ainda há pouco, nas coisas que vemos. Mas o que diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1? No versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Às vezes nós ficamos, né, esses dias eu preguei sobre Tomé, né? Queremos ser feito São Tomé, só acreditamos vendo. Mas quando nós trabalhamos com o Senhor, nós precisamos exercitar essa confiança. Sabe por quê? Porque aí vem a questão da terceira lição, se preparar para a colheita. Porque quando nós falhamos no esperar, quando nós falhamos no confiar, nós temos a tendência de não saber aproveitar a colheita ou até mesmo perder a colheita. Eu, antes de comprar a minha casa, eu orei muito ao Senhor, pedi ao Senhor uma vizinhança que pudesse ser tranquila, que eu pudesse lidar bem com os meus vizinhos, que não fosse aqueles vizinhos encrenqueiros, aqueles vizinhos que gostassem de farra. Eu orei nesse sentido, viu? A gente tem que... precisamos ser específicos, o que a gente deseja do Senhor, né? Então, eu coloquei essas coisas, né? E pedi que o Senhor tomasse a frente, porque assim, eu não estava comprando ali uma TV, eu não estava comprando um computador, eu estava comprando um imóvel. É uma coisa que a gente assim não consegue comprar, pelo menos a gente que é pobre, né? A gente não consegue comprar imóveis a torto e a direito, né? É um investimento que a gente fica anos pagando, né? A gente compra e vai pagando até acabar a saúde, né? Bem, o que aconteceu? Quando eu comprei o imóvel, quando eu dei a entrada, né? A gente faz o sinal, né? Eu paguei um valor para deixar reservado, para firmar o pré-contrato, né? E a casa estava na finalização. E o construtor chegou, assim, ele teve uma demora para providenciar a documentação, ele adoeceu, ele precisou viajar, então todo esse processo passa aí em torno de 6 meses. Eu cheguei para o meu corretor, que é um cristão, né, a pessoa que estava me atendendo na imobiliária, e disse assim: meu querido, eu estou preocupado, porque assim, já são 6 meses, meu dinheiro está aqui parado, e eu tô com medo de perder esse imóvel e também não conseguir pegar um outro com a qualidade, né? Aí o corretor, ele chegou para mim e fez: fique tranquilo. O que você investiu não está perdido. Se você quiser o dinheiro hoje, ele lhe dá. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você fez o seu contrato com o imóvel, ele valia X. Isso há 6 meses atrás. Isso era uma época que estava valorizando muito imóvel aqui no bairro onde eu estou morando. E aí o corretor disse: hoje ele vale 10 mil reais a mais. Quer dizer, que se você for para outro imóvel, procurar outro imóvel com as mesmas características, não vai ser mais aquele valor X, vai ser X mais Y. Aí ele fez: fique tranquilo, porque se você quiser seu dinheiro de volta, eu ligo para ele, à tarde o dinheiro está na sua conta, porque ele está doido que você desista. Por quê? Ele vai vender por 10 mil reais mais caro. Mas o pré-contrato obriga ele a vender você lá naquele preço antigo. Aí eu comecei a olhar e disse: mas rapaz, veja, eu pedi ao Senhor que estivesse comigo, pedi ao Senhor até pelos vizinhos, viu? Pedi ao Senhor pelos vizinhos, pedi ao Senhor que ele estivesse trabalhando, estivesse em todo o processo. E quando chegou num determinado momento, ele precisou resgatar a minha memória e fez: você esqueceu que eu estava com você? Você esqueceu que eu estou nesse negócio? Moral da história: 5 dias depois, o corretor ligou para mim: filho, eu não disse ao senhor que estava para sair? O construtor é uma pessoa de bem. Ele gosta muito de cumprir com os compromissos e conseguiu resolver o problema de documentação. Você já pode ir à Caixa Econômica para fazer o processo de financiamento. E o preço vai ser no preço antigo. O que aconteceu nesses 6 meses? Eu estava com um orçamento bem justinho. Talvez eu tivesse até que pegar um empréstimo para poder arcar com, se tiver sair de imediato, para arcar com aquelas despesas, né, de cartório, entrada e coisas do tipo. Depois de 6 meses, o valor ficou no valor antigo. Eu já tinha economizado algum outro recurso. E aí eu não precisei gastar maiores valores, né? O que eu tinha dava conta de pagar a documentação e as coisas que estavam próprias, que eram próprias ali da aquisição de um imóvel novo. Meus queridos, o Senhor me lembrou. Porque se eu tivesse ali, veja, eu estava esperando no Senhor, chegou um momento que eu me avestalhei e quase eu perco a colheita. Quase eu perco, por exemplo, 5 dias antes. É claro, eu não estava sabendo, mas Deus já estava trabalhando no culto. Talvez eu precisasse passar por isso para aprender a confiar na provisão do Senhor. E aí, meus queridos, eu gostaria que nesta manhã você meditasse nessa palavra e que a gente possa aprender essas lições. Porque nós desejamos muito colher.
Todos nós desejamos colher. Mas para colher, precisamos antes aprender a lição do esperar e precisamos antes aprender a lição do confiar. Aí sim, nós vamos poder exercitar a lição do colher. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza que essa palavra tem falado ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém.